Oi gente, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a mensagem de hoje, eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, seja um propagador do Evangelho e que através dessa atitude o Senhor venha te recompensar tremendamente em nome de Jesus. E se essa mensagem, esse vídeo falar ao seu coração e se assim você desejar e quiser ofertar no nosso ministério, as nossas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. Semeie na obra do Senhor e eu tenho certeza que Deus irá te recompensar tremendamente por essa atitude. Amém? Antes de começar a mensagem de hoje, eu quero fazer uma oração por você que está aqui vendo esse vídeo. E eu peço que o Senhor, através dessa oração, fale ao seu coração, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor restaure a tua vida em nome de Jesus. E que através desse vídeo, Deus venha falar algo poderoso, trazer uma revelação sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua presença neste momento, Pai. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos erros e transgressões. Te peço perdão pelas falhas dessa pessoa que está me ouvindo, me assistindo agora, Pai. Vai de encontro à casa dela, Pai. Vai de encontro à sua vida, às suas necessidades. Toca agora, Pai, do alto da cabeça, as plantas dos pés. Vai agora revestindo o Teu filho, Pai, e a Tua filha com autoridade, com poder, com graça, com favor. Que a Tua infinita misericórdia esteja acampada sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo, Pai. Que a Tua graça o capacite, o encoraje, Pai, o fortaleça para vencer todas as batalhas que vierem sobre a sua vida, Pai, em nome de Jesus. E assim nós oramos e já te agradecemos, porque cremos na vitória através do nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, amados, essa semana eu me parei refletindo sobre um texto da palavra do Senhor que fala exatamente da paternidade do Senhor, de como nós, como homens aqui na terra, devemos criar e educar os nossos filhos. E através desse texto eu parei pensando de como a ausência da paternidade que o meu pai não pôde proporcionar na minha vida afetou durante todo o meu percurso até eu me encontrar com Jesus, até eu conhecer Jesus. E ele me ensinar a verdadeira paternidade, a paternidade que não é falha, a paternidade que não rejeita, a paternidade que não abandona. Eu gostaria de ler esse texto para você porque eu creio que através desse vídeo Deus vai trazer uma mensagem poderosa ao seu coração, principalmente você pai e até mesmo você mãe que está me ouvindo e me assistindo agora, porque infelizmente eu não fui criado pelo meu pai, mas felizmente a minha mãe soube me educar. O Senhor a capacitou para que ela me ensinasse tudo aquilo que um pai deveria mostrar ao seu filho. Então, se você é mãe solo e cria o teu filho, então em nome de Jesus, fique nesse vídeo, porque eu creio que Deus vai trazer uma palavra poderosa ao seu coração. Amém? E o texto de hoje está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Vamos ler do versículo 4 até o versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Bom, amados, como alguns de vocês sabem, eu não fui criado, infelizmente, pelo meu pai. Eu não tive o carinho, o cuidado e o afeto da paternidade do meu pai. E isso influenciou em boa parte da minha infância, da minha adolescência, onde eu não pude experimentar de todo o cuidado que um pai deve ter para com seu filho e nem ainda da responsabilidade, desfrutar das responsabilidades que um pai deve ter com seu filho. E por conta disso, eu cresci a minha juventude e adolescência tendo a ausência da paternidade. E isso afetou muito na minha vida. E quando eu conheci Jesus, quando eu tive conhecimento da existência do Deus verdadeiro, porque eu ouvia muito falar sobre a existência de um Deus, só que eu ainda não o conhecia, não sabia da sua existência da maneira que Ele é, da maneira que Ele deseja que todos nós o conheçamos. Então, para mim, Deus era apenas um Deus sentado em um trono, que no final de tudo, de toda a existência humana, ele iria julgar a terra, julgar o ser humano e salvar uma parte dessa população e condenar a outra. Era essa existência, para mim, era isso que Deus simbolizava, era essa crença que eu tinha sobre Deus. Mas aí, conhecendo a Cristo, lendo a palavra do Senhor, eu comecei a entender sobre a paternidade de Deus, de como Deus se importa tanto com nós,
daqueles que aceitaram a sua mensagem, daqueles que creram em seu nome, daqueles que o aceitou como Senhor e Salvador e passou a ser filho dele. Só que mesmo assim, eu sabendo da existência de Deus, do amor dele por mim, a ponto dele entregar seu filho para morrer no meu lugar, e lendo as mensagens que a sua palavra me ensina e me mostra de como Deus, como Pai, é totalmente contrário ou indo em contramão da paternidade humana na terra, eu ainda tinha dificuldade de aceitar a paternidade de Deus, porque todas as vezes que eu lia sobre paternidade, me trazia à memória a forma como o meu pai me tratou, de como eu fui abandonado, de quando eu mais precisei da presença de um ser paterno ao meu lado, eu não tive. Então para mim foi difícil entender a paternidade de Deus, para mim foi difícil aceitar a paternidade de Deus. Mas isso tudo foi gerado porque eu não tive um pai presente, eu não tive um pai, como essa palavra que eu acabei de ler agora, me instruísse no caminho que eu deveria seguir. Eu não tive um pai que mostrou para mim o mundo da forma que ele é. Infelizmente eu entendi o mundo pelas minhas próprias pernas, vivenciando individualmente a experiência que deveria ser de obrigação do meu pai me ensinar. E isso afetou em boa parte da minha vida. Eu não pude desfrutar de momentos com meu pai, não pude vivenciar momentos que deveria ser ele e dele comigo, porque ele não estava presente. E a palavra de Deus, ela sempre nos dá direcionamentos de nós como ser humano, como pais que somos ou que ainda vamos ser, de educar os nossos filhos, de como instruir os nossos filhos. Por isso que a gente, como filhos de Deus, como pessoas que aceitaram a sua palavra, aceitaram a sua mensagem, não podemos agora, por termos tido um passado diferente daquilo que Deus tinha projetado para nós, ou por não termos experimentado da paternidade dos nossos pais, como eu mesmo vivenciei, não podemos a partir de agora deixar de realizar as obrigações que é dada para nós como pais. Então, em nome de Jesus, que através desse vídeo você entenda aquilo que você vivenciou no seu passado, a ausência de um pai na tua vida, ou a má presença de um pai na tua vida, não pode influenciar no pai que você precisa ser para os teus filhos nos dias de hoje. Eu ainda não sou pai, mas eu entendo que a partir do momento que eu for pai, eu devo instruir o meu filho, eu preciso instruir, ensiná-lo mediante a palavra de Deus, como a palavra me ensina, independente de como foi a minha criação com meu pai, da paternidade que eu vivenciei ou até ainda da que eu não vivenciei. Isso não pode ser uma barreira, um impedimento para que eu possa ser um pai correto, segundo a palavra do Senhor para os meus filhos agora. Então, se você é pai, se Deus já te presenteou com uma dádiva tão maravilhosa como essa, você hoje precisa ser referência para o teu filho. Você hoje precisa ser o exemplo que ele precisa para crescer com uma boa ideologia, com um bom caráter neste mundo onde não tem ideologia correta. Em um mundo que não segue os mandamentos e a palavra do Senhor, nós sabemos hoje que a ideologia do mundo é totalmente contrária à ideologia que a palavra nos ensina. Então, independente de qual tenha sido a tua vivência, a tua experiência como filho no passado, isso não pode influenciar na maneira que você deva ser pai agora no presente. Você, como eu disse aqui, tem que ser referência para o teu filho. E ainda que você não tenha embasamento, não tenha referência, como no meu caso, eu não tenho. Eu não tive um pai presente. Mas a palavra me ensina como ser um pai presente. A palavra, ela é um manual para mim e para você, para como nós devemos ser, nos portar da maneira correta em ser pais para os nossos filhos no futuro. Por exemplo, a palavra ela é clara em ensinar que é dever do pai ser aquele que vai ensinar o seu filho, o destino do seu filho. Você, como pai, você é o responsável por dar destino ao teu filho. E isso é a palavra dizendo. Quando nós lemos o Salmo 127, nos versículos 3 e 5, a palavra demonstra que é dever do pai instruir o caminho que o filho deva seguir, demonstrando que o filho é como uma flecha na mão do arqueiro, aonde o arqueiro aponta e atira, dando direcionamento para essa flecha. Então você, como pai, você é um arqueiro e o teu filho, ele é uma flecha na tua mão. Você que dá direcionamento, destino para o teu filho. Você não pode deixar isso como dever do mundo fazer pelo teu filho. Outra coisa, a palavra nos ensina que é dever de nós como pai instruir o nosso filho no caminho que ele deve seguir. No livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, a palavra diz: instrua o teu filho no caminho que ele deva seguir, e certamente ele não se desviará dele. Quando nós lemos esse texto, a gente passa batido em uma palavra muito pequena que está inclusa nesse texto. Ensina o teu filho no caminho que ele deva seguir. Quando lemos isso, não prestamos atenção no texto em que diz no caminho e não ao caminho. Quando ele diz isso, está mostrando claramente que você, como pai, deve ensinar o caminho que você já trilha para o teu filho. Tem muito pai aí que quer passar um ensinamento para o filho que não vivencia, que não vive, tendo aquela mentalidade rasa, ou aquele pensamento que diz: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço.
Não, você, pai, tem que ser exemplo. O teu filho tem que olhar para você e ter orgulho, olhar para você e ter você como uma referência e dizer: eu quero ser como meu pai, uma pessoa íntegra, de bom caráter, uma pessoa que vive segundo a palavra. Eu não tive a oportunidade de vivenciar isso, porém eu quero que os meus filhos, ao olharem para mim, tenham orgulho de mim, me tenham como referência e dizer: eu quero ser como meu pai, viver dessa maneira, seguir esse caminho que meu pai segue, servir ao Senhor como ele serve, adorar o Senhor como ele adora. Então, antes de você querer educar o teu filho, seja você referência. Comece a estudar a palavra, a ser primeiro um filho fiel do Senhor, a obedecer os seus mandamentos, a seguir as suas leis, as suas ordenâncias, a amar a palavra do Senhor, a amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. E aí, quando o teu filho olhar para você, vai te ter como uma referência. E aí você vai ser apenas um espelho para ele. Ele vai querer seguir os teus passos, os teus caminhos. E aí você vai viver aquilo que a palavra ensina, ensinando o seu filho num caminho que ele deva seguir, porque você e ele vai estar andando no mesmo caminho. Num caminho de obediência, num caminho de temor ao Senhor, num caminho de busca pela sua palavra, de busca por relacionamento com Deus. Então, quando você ensina no caminho que você já vive, tudo se torna mais fácil. Então, antes de você querer ensinar o teu filho, viva neste caminho. Aprenda nesse caminho. Seja filho verdadeiro, o filho que serve ao Senhor. E aí você apenas vai ser referência, vai ser mais fácil para que teu filho entenda o poder que a paternidade pode nos dar. Então, quando Deus aqui escreve que você deve instruir o teu filho no caminho que ele deva seguir, Deus não está apenas dizendo para você como ensinar, mas a maneira que ensinar, de qual jeito você precisa se comportar. Não é apenas dizer uma palavra para o teu filho e achar que isso vai resolver, porque não vai. Nós, como seres humanos, a nossa espécie, ela cresce aprendendo através da vivência com outras pessoas. Você começa a observar jeitos, da maneira que você vive com as pessoas, você começa a pegar os jeitos que aquela pessoa se veste, fala, se comporta. Então, dentro da tua casa, você precisa ser um ponto de referência para que os teus filhos passem a te copiar, a agir da maneira que você age, a falar da maneira que você fala, a ser como você é. Então não espere que o seu filho seja uma pessoa educada, respeitosa, obediente às leis, se você não for um pai que vive dessa maneira. Então, antes de querer ensinar, instruir o teu filho, você precisa ser exemplo, fazer dessa maneira, ser correto, ser ético, agir conforme a palavra te ensina. Tem muitos pais aí que têm filhos rebeldes, filhos desobedientes, filhos que não respeitam, e aí ficam perguntando como isso aconteceu. Esquecem da sua responsabilidade como pai, de como deveriam ter se comportado, de como deveriam ter educado seus filhos, de como deveriam ter instruído os seus filhos. E aí os filhos crescem rebeldes, não tendo um exemplo de pai dentro de casa, e aí aprendem no mundo, o mundo se torna a escola, já que dentro de casa não tiveram um bom professor. E aí no futuro, esses pais colhem de filhos rebeldes, de filhos que não possuem amor e respeito pelos seus pais, e aí pode ser tarde demais, sendo que poderia ter sido muito mais fácil, instruindo teu filho, ensinando teu filho desde pequeno, aprendendo com ele, porque da maneira que você cria o teu filho, da maneira que você educa o teu filho, certamente você também aprende. Não é somente ele que vai aprender com você, mas você com ele também. Eu sei que eu não tive a vivência com meu pai, mas quando eu tiver o meu filho, ele vai me ensinar a ser pai. Ainda que eu tenha mais responsabilidade de ensinar a ele como ser um bom filho, a como ele ser comportado na sociedade, a como ele amar o Senhor e seguir a sua palavra, eu vou aprender a acrescentar ensinamentos que eu jamais poderia aprender. Então é um crescimento mútuo. É junto, é você com ele e ele com você. Mas atue como pai, ensine os teus filhos, eduque os teus filhos, seja responsável. Assuma o teu papel como a palavra te ensina. Instrua no caminho que a palavra te ensina. Guarde os mandamentos do Senhor no teu coração e repasse isso para os teus filhos na mesa, em casa, no caminho. E aí você vai ver filhos que crescem na presença, amando a presença, amando o Senhor, respeitando você como pai ou como mãe, sendo obedientes, respeitosos. E você só vai ter bons frutos para colher nesse relacionamento, nesse ensino, se orgulhando de ver quem se tornou os teus filhos e não sendo como muitos pais aí que até se arrependem de ter tido filhos, mas não porque os seus filhos são ruins, porque não tiveram uma educação exemplar dentro de casa. Filhos rebeldes, filhos despreparados, são formados porque tiveram pais despreparados, porque pais que são preparados, que seguem a palavra do Senhor, formarão filhos
educados, filhos brilhantes, inteligentes, filhos que servem ao Senhor, filhos que andam segundo a palavra, filhos que possuem um bom caráter, uma boa ética. E se você é aquele pai, ou se você ainda não é pai, não teve uma paternidade, não teve o carinho do teu pai, isso não é motivo para você dar carinho e amor pro teu filho. Porque ainda que nós não tivemos, como no meu caso, a criação paterna, o amor e o afago do pai, eu quero ensinar o meu filho, eu quero amar o meu filho, transmitir amor para ele, porque a palavra me ensina a ser como um bom pai, mesmo que eu não tenha tido um exemplo de pai na minha vida. Então, não ter tido um exemplo de um bom pai dentro da minha casa não é motivo para eu não atuar e não agir como um bom pai. Porque ainda que eu não tenha aprendido com o meu pai, o meu Deus, que é o meu pai real e verdadeiro, que nunca me abandona, irá me ensinar, me ensina através da sua palavra. E eu quero transmitir isso para os meus filhos. Eu quero ser um bom pai para os meus filhos. Eu quero instruir os meus filhos segundo a palavra, ensinar a eles a como atuar na sociedade, a como ser homens de responsabilidade, homens de caráter, pessoas responsáveis e, acima de tudo, tementes ao Senhor. Porque a palavra me dá instruções para isso. Então, em nome de Jesus, se você hoje é pai, ou se você pretende ter filhos, baseie a criação dos teus filhos na palavra do Senhor. Instrua no caminho que ele deve seguir. Que caminho? O caminho segundo a palavra de Deus. O caminho segundo os mandamentos do Senhor. Eu tenho certeza que você só vai desfrutar de uma vida com teu filho esplendorosa, de momentos felizes, desfrutando de tudo aquilo que você não desfrutou com teu pai, mas que através da palavra do Senhor, Deus te proporciona com os teus filhos. Amém? E era isso. Que esse vídeo venha trazer uma palavra de reflexão no teu coração. Que Deus te instrua através desse vídeo a como educar os teus filhos. Tudo que você precisa, meu querido, está na palavra do Senhor. Tudo que você necessita para criar ou ter bons filhos está na palavra do Senhor. Não busque em outro lugar. Não busque no teu passado de como foi a tua criação com teu pai. Comece hoje a basear a tua vida e a criação dos teus filhos na palavra do Senhor. E eu tenho certeza que você só vai ter uma boa criação, bons filhos, filhos educados, filhos respeitosos dentro da tua casa. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.